Bom dia, estamos aqui para falar do amor ou do ódio, conforme nós queremos falarmos hoje. Nós vamos falar mais do ódio do que do amor. Por quê? Porque o amor é muito bem falado sobre todos os evangélicos, todos expressam o amor, todos falam do amor como se vivesse intensamente o amor. Mas ninguém quer falar do ódio como se não tivesse esse sentimento dentro de si, como se isso nunca aparecesse em sua vida, né? Esse sentimento aparece muito entre os casais evangélicos, quando o esposo e esposa se desentendem um pouco, soltam palavras que expressam o ódio de tão imenso, tão horrível, que geralmente eles mesmos desconhecem esse sentimento. Eles ouvem muito, ou falam muito, ou pensam muito que estão amando, segundo a Bíblia diz, né? Amam conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, né? O povo todo fala do amor como se tivesse aquilo, e nós vemos que a maioria dos evangélicos, dos casais evangélicos, dos irmãos evangélicos, dos filhos evangélicos, geralmente sentem ciúme uns dos outros. Sente ciúme do cântico, sente ciúme da profecia, sente ciúme dos dons, na verdade, eles sentem ciúmes. E lá está dizendo que o amor não é ciumento. No entanto, nós sentimos ciúme, mas falamos do amor como se dele estivéssemos realmente vivendo, né? Outras vezes, nós nos colocamos como se fôssemos filhos do Deus é amor. E vivemos isso intensamente, como se Deus fosse amor, mas que não tivesse o sentimento do ódio dentro de si. E nós sentimos ódio, irmãos, e não sabemos mais como expressar o nosso ódio, não sabemos como encaminhar, para onde encaminhar o nosso ódio. Devemos ter esse sentimento, sim, é um sentimento humano, é um sentimento que nós precisamos exercer, mas devemos saber como direcionar esse sentimento, né? Vamos dar aqui muitos exemplos, né, do que devemos odiar e do que não devemos odiar. Por exemplo, podemos falarmos do versículo em que todos nós conhecemos, né? Lá está escrito assim que nós devemos amar até mesmo nossos inimigos, e todo mundo, né, diz: não, eu amo meu inimigo, mas não sabe que inimigo Deus falou naquele momento. Muitas pessoas até hoje confundem, acham que devem amar até o príncipe das trevas, e estão amando as obras do príncipe das trevas, estão amando os efeitos colaterais das ações de Satanás nas suas vidas. E hoje nós vamos falar sobre esse sentimento e vamos aprender a encaminhar o nosso ódio, para que possamos então entrarmos no céu de uma forma adequada. Vamos começar falando, por exemplo, do ódio que a maioria das pessoas tem sentido pelo dom da profecia. A Bíblia diz que uma igreja sem profecia, ela se corrompe, né? Outras vezes nós estamos vendo que as profecias de hoje só servem para falar sobre a prosperidade. Irmão, você vai ganhar um carro, irmão, você vai ganhar isso, irmão, você vai ganhar aquilo. Mas a profecia que nós vemos que é odiada não é esse tipo de profecia. Nós vamos ler agora 1 Reis, capítulo 22, versículo 8, né? E se alguém quiser também pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 7, que diz assim: Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaias, filho de Ilá. E disse Jeosafá: não falei o rei assim. Então este rei Acabe, ele odiava esse homem porque não falava dele bem. Mas nós que conhecemos a história, nós que lemos a Escritura Sagrada, sabemos que o rei Acabe era um homem mau, né? Estava deixando conduzir a sua vida, não pela influência da mulher, porque muitas pessoas pegam esse capítulo para dizer que a mulher influencia para o mal. Nós vemos várias pessoas que influenciaram o seu esposo para o bem. O caso mesmo é a nossa irmã Maria, né? A nossa querida
eleita pelo Senhor, que verdadeiramente influenciou seu esposo para o bem, né? Influenciou para a história da humanidade. A mulher também de Manoá influenciou ele para o bem, para o sucesso, para uma vida melhor, e tantas outras, né? Nós vamos aqui perdermos um grande tempo falando de mulheres maravilhosas que salvaram o esposo e que tiveram obras maravilhosas em suas vidas. Então nós falarmos agora desse sentimento. O que não devemos odiar, irmão, é a profecia do Senhor nas nossas vidas. Nós devemos aprendermos a ouvir o Senhor, né? Porque a profecia, como a Bíblia mesma diz, ela tem um propósito. Ela vem para revelar o segredo do coração do homem. Ela vem para manifestar o que você realmente está querendo, né, que está lhe prejudicando, que precisa ter a decisão que você precisa tomar para mudar a sua vida, para que a igreja do Senhor não se corrompa, para que o povo de Deus não vá mal. Porque não é apenas uma pessoa que vai mal quando um irmão erra, quando um irmão peca. É toda a comunidade, é todos os evangélicos, independente do nome da igreja, da denominação do irmão, independente que o irmão lá seja pentecostal ou que o outro seja tradicional. Se um tradicional peca, os pentecostais pecaram. Se um pentecostal vacila, os tradicionais erraram. Nós sabemos que nós queremos essa separação, nós lutamos por essa separação, nós fazemos divisões, né? Nós olhamos aqueles que fazem tal coisa, ou nós olhamos aquele que faz outra coisa, mas no bolo do Senhor, no fermento do Senhor, que Ele fez a grande massa, nós representamos a igreja do Senhor. E essa igreja não tem placa, essa igreja não tem nome algum que possa dizer eu sou o dono. Nós, por exemplo, nos chamamos de Igreja Coluna e Sustentáculo da Verdade, mas não quer dizer que nós possamos de fato sermos independentes das demais comunidades evangélicas. Então nós precisamos muito aprendermos isso. Nós vamos vermos também que no capítulo de Salmo, capítulo 31, versículo 6, está escrito assim: eu odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosas, eu porém confio no Senhor. Aqui está um exemplo claro do que o homem, do que a mulher, do que a criança evangélica deve odiar. Como encaminhar o seu ódio? Encaminhe o seu ódio para aqueles, não é para aqueles no sentido de odiar o ser humano, porque a Bíblia nos ensinou a vermos isso, a amarmos o pecador. Nós amamos o pecador, o ser humano, né? É isso que ela está dizendo quando diz eu amo o pecador, mas aborreço o pecado. Mas a Bíblia me ensinou a odiar a vaidade enganosa. O que seria vaidades enganosas? Coisas que parecem serem prioridades, coisas que parecem serem importantes, coisas que parecem terem muito valor. No meio evangélico mesmo, a prosperidade hoje é o que diz que se o homem é crente ou se o homem é descrente, né? Então, isso é que diz se o homem é crente ou é descrente. Mas isso é uma vaidade enganosa. A Bíblia aqui diz que o Senhor, né, que ele, o Davi, ele, o homem, ele, a pessoa, odeia, né, a vaidade enganosa, mas confia no Senhor. Então, eu devo amar ao Senhor, porque confiança é relação de amor, confiança é relação de sentimento. Então confio no Senhor, eu amo ao Senhor. Na verdade ele está dizendo isso. Aqui também ele diz assim, no capítulo de Salmo 139, versículo 21, não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Está mais uma evidência aqui do que eu devo odiar. Eu devo odiar aqueles que odeiam ao Senhor, não a pessoa, mais uma vez explicando, mas a obra de odiar o Senhor, né? Se alguém odeia o Senhor, é claro que eu odeio esse sentimento na vida dele. Eu devo odiar isso tanto quanto ele está odiando aqueles que amam ao Senhor. E devo me afligir de uma forma, né, a favor do Senhor, né, porque eu amo ao Senhor, eu confio no Senhor, eu